Oi, meu nome é Rebeca e hoje eu estou gravando esse vídeo bem espontaneamente, de forma totalmente natural, porque é justamente isso que eu quero trazer nesse vídeo. O título do vídeo é Eu cansei do Instagram e decidi começar no YouTube após os 40 anos. Esse vídeo, na verdade, é mais que um vídeo. É, na verdade, mais um desabafo de como eu tô me sentindo após os 40. Esse ano eu fiz em março 40 anos e eu comecei a refletir sobre muitas coisas na minha vida que até então, antes dessa data, né, antes dos 40, eu não tinha refletido tanto. E esse vídeo, ele tá me trazendo o que tá me incomodando realmente esse ano é a questão, quando eu comecei há um ano atrás a entrar na rede social, no Instagram, eu entrei pra começar mesmo, eu já tinha o Instagram criado, mas eu entrei mesmo pra trazer a minha profissão ali no Instagram, que eu mudei, né, fiz uma transição de estética pra naturopatia, como naturopata na área da saúde. E eu comecei no Instagram focando, né, numa mentoria pra saber me posicionar ali. Foi incrível a transformação que eu tive ali, né, nesses mais de um ano. Porém, esse ano eu comecei a ficar muito incomodada, a me sentir muito engessada, a começar a seguir muitos padrões para se encaixar. E o vídeo de hoje eu quero falar isso muito, sobre se encaixar em padrões, se encaixar dentro do que tá na moda, as pessoas estão ditando o que a gente tem que fazer, como a gente tem que ir, por onde a gente tem que caminhar. Não que isso seja de um todo, né? A gente precisa ter um norte, a gente precisa ter um caminho para seguir, né? A gente não pode seguir a vida do nada, assim, né? Mas quando começa a ser demais, né? Porque eu sempre gosto de falar na minha vida assim, tudo que é demais, né? Traz a gente fora do nosso equilíbrio. E isso prejudica a nossa vida. E eu tava começando a me sentir escrava do Instagram. Porque se eu não tivesse ali todos os dias, todos os minutos, postando sempre, sempre pesquisando ali profissionais da minha área e vendo como eles estão fazendo e vendo se essa maneira é certa, se não é. Então isso tava me desgastando muito, tava tirando da minha essência, né? Eu não tava conseguindo ser eu, porque de repente se eu fosse seguir como eu quisesse conduzir o Instagram, de repente não fluiria as coisas, porque não é aquela técnica ali do Instagram agora, não é aquela ferramenta, enfim. E isso começou a me cansar esse ano. Eu tô exausta, na verdade eu ainda tô exausta, né? Um desabafo. E parece que quando a gente some daí do Instagram alguns dias, flopa totalmente, né? As pessoas não entram em contato, as pessoas não interagem. Então, assim, isso tá me tornando muito exaustivo. E eu resolvi começar esse canal para trazer esse assunto, que eu acho ele muito importante e eu acredito que muitas pessoas talvez estejam também passando por isso nesse momento. E o meu intuito desse canal é trazer bastante autenticidade e naturalidade, de uma forma que as pessoas, eu sei, eu também busco por conteúdos, por pessoas que estão aqui ou nas redes sociais, que são mais humanas, o mais, né, autênticas possíveis. Não estão seguindo padrões, não estão sendo um personagem, e buscar por naturalidade, até porque é a profissão que eu tanto amo, né, naturopatia, é trazer de volta a essência, é usar tudo que for de mais natural possível para nossa saúde, né? Então esse é o meu mundo. E eu quero tentar voltar. Isso vai ser um desafio pra mim, porque apareceu hoje aqui. Eu tô vindo de uma gripe, ainda tô meio, por isso minha voz tá meio fanha. Não seria o melhor momento de eu gravar esse vídeo, não seria, né? Se eu não tivesse nesse processo agora, me colocado nesse desafio de me comprometer a mudar isso, esse padrão que eu tô seguindo há algum tempo, de tentar ser o mais perfeita possível, de a gente querer, não tô com o cenário, não tô com a luz perfeita, não tô com o celular perfeito, não tô com a maquiagem perfeita, não tô com a roupa perfeita, e sempre procrastinando as coisas,
a gente acaba se sabotando. E isso faz muito mal pra nós. E eu não estou curada, eu estou nesse processo, tá? Eu estou nesse processo. E eu acho que me vir aqui, me expor dessa maneira, vai me ajudar muito nesse processo. Porque quando a gente tá sozinha, em qualquer caminhada, né? Seja uma mudança de estilo de vida, terapia, qualquer processo, quando a gente tá sozinho, é bem difícil a caminhada. E eu acredito que quando a gente tá com pessoas, né, com alguém te ajudando, te incentivando, é mais fácil. E aí eu conto com vocês aqui. Eu quero pedir pra vocês comentarem o que vocês acharam do vídeo, o que vocês estão achando desse conteúdo e me ajudarem a crescer esse canal. Porque é uma mudança de vida, eu já vou falar com vocês. Talvez seja um assunto para um outro vídeo, mas eu já vou trazer uma brecha nesse vídeo também sobre isso. Então esse canal eu resolvi começar agora, com o cabelo lavado, que eu jamais apareceria num vídeo com o cabelo sem estar escovado, né, alisado, com uma maquiagem forte, né, uma maquiagem mais marcante, com um cenário melhor, né, então eu sou muito perfeccionista. E eu acredito que até um certo ponto isso é legal pra nossa vida. Mas quando chega a ser demais, né, que nem eu comentei antes, tudo que é demais acredito que acaba fazendo mal pra nossa saúde. E então, deixa eu acompanhar aqui no meu roteiro pra mim ver, não me perder, porque eu não quero deixar de falar tudo que eu coloquei aqui. E recomeçando a minha vida aos 40 no YouTube é algo muito desafiador, porque eu sou uma pessoa que eu era na minha infância pensa numa pessoa tímida. Eu era essa pessoa, muito tímida. Pra tirar foto, eu me virava quando iam tirar foto, eu me virava de costas. Eu não falava em público, eu não falava com as pessoas, eu era totalmente introspectiva. E hoje eu falo até demais, né? Eu sempre comento que eu hoje quero falar por tudo que eu não falei na minha vida. Mas às vezes me faltam as palavras, isso também eu tô tentando trazer assim, e busco muito autoconhecimento, tento buscar bastante terapia, bastante coisas que me identificam pra mim trabalhar essa questão. E uma coisa assim que eu tive ao longo da minha vida muitos anos, medo do julgamento. E ainda a certo ponto eu tenho, né? Acho que todo mundo tem um pouco, né? De querer se sentir pertencente a um grupo, a sociedade, né? Querer sempre se sentir pertencente a algo. E isso às vezes afasta nós da nossa essência, né? A gente às vezes deixa de lado o nosso eu, o nosso jeito, como a gente pensa, o que a gente quer fazer, com medo do julgamento, o que os outros vão pensar, né? Esse medo da crítica. E isso as redes sociais também colocou muito na nossa vida, né? A gente cuidar o que a gente vai fazer, o que as pessoas vão pensar se eu falar tal coisa, se eu for num lugar que, né, que não seja tão bonito, não seja da moda, né, o medo de julgamento mesmo. Só que a gente tem que viver a nossa vida, né? A gente tem que parar claro que até certo ponto a gente não pode ligar totalmente que nem o foda-se, né? Mas a gente tem que viver a nossa vida como a gente tem que estar feliz com a gente. E isso eu tô tentando trabalhar muito em mim. A gente tem que estar feliz com nós, né? Se a gente não vai estar prejudicando de alguma forma, fazendo um mal na vida de alguma pessoa, né? Mal mesmo, de prejudicar mesmo, né? Porque mal é muito relevante. A pessoa pode interpretar aquilo, né? Como mal, ela não pensou em mim, não sei o quê. Mas eu digo mal de fazer algum mal pensando em fazer, sabe? Pensando em prejudicar mesmo, ou, né? Mas assim, tentar se posicionar na vida, né? Com os nossos princípios, com as coisas que a gente gosta, com as coisas que a gente acredita. Porque sempre a gente, né? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Então, a gente mesmo tentando fazer todo esforço, todo movimento pra pra agradar as pessoas, a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. Sempre vai ter pessoas que vão amar nós, né, como a gente é, e vai ter pessoas que não vão gostar. A gente não vai conseguir nesse mundo agradar todo mundo. Então, a gente ser a gente mesmo, eu acho que é o melhor caminho, né? É o melhor caminho
tanto pra gente como pras pessoas, porque quem gostar da nossa essência, quem gostar de nós mesmos como a gente é, vai continuar ali, mesmo com os nossos defeitos, que às vezes podem ser bastante, podem ser, né, relevantes, mas quando a gente ama de verdade, a gente até ama, eu brinco, né, a gente até ama os defeitos. E a gente aprende a lidar, na verdade, com eles, né? Então as pessoas que realmente gostam da gente vão estar ali, independente de se a gente estiver tentando agradar ou não agradando, sendo nós mesmos, né? Então isso é algo que eu quero trabalhar muito aqui, justamente nesse canal, tentar trazer o meu eu mais natural, né? Tentar falar de uma forma o mais natural possível, o mais espontânea possível, tentar colocar realmente o que eu sinto aqui, o que eu passo na minha vida, né, em vários assuntos, em várias questões de mudança de mentalidade, que eu venho tentando trabalhar isso na minha vida, crenças, que isso eu acho um assunto bem legal para se trabalhar. Já fiz algumas terapias, né, constelação, venho estudando muito sobre repetir padrões, crenças, e acredito muito nisso. E acredito que tem pessoas que vão... Eu não sei tudo, né? Mas o que eu sei, eu gostaria de trazer aqui nesse canal, porque eu acho que o pouco que a gente sabe já ajuda demais as outras pessoas que ainda não sabem isso, né? Talvez a gente sempre acha que a gente não tem o que trazer aqui, mas cada vida é única. Então tem coisas que eu sei que pra mim agora são óbvias, mas que alguma pessoa ainda não sabe dessa informação. Assim como eu ainda estou aprendendo com muitas pessoas que eu sigo, que me inspiram aqui no canal, que me inspiram no Instagram, que me inspiram, né, nas redes sociais, que acrescentam muito. Também tem conteúdos que eu vou entrar nesse assunto. O que eu fui vendo que me desgastou também? Que o Instagram é uma rede social legal, né? Ainda é a única que eu utilizo para minha área profissional, mas eu vejo que a gente perde muito tempo ali, porque é uma rede social de mais entretenimento, né? A gente vai rolando ali, é uma coisa mais rápida, são vídeos mais rápidos, que as pessoas não querem se prender muito ali, e acaba sendo uma coisa que a gente vai passando mais para passar o tempo, para ver a vida das pessoas nos stories, o que a fulana tá fazendo, onde que ela foi, né? Mais pra curiosidade e entretenimento. E eu comecei a notar que eu tava entrando mais ali pra ver profissionais da mesma área e ver o que as pessoas estão, como elas estão se posicionando, como elas estão trabalhando, pra ter ideias. Só que de tanto consumir aquilo, porque quando a gente vê, a gente passou horas ali, nem percebeu que a gente passou 2 horas. E quanto mais eu ia tentando ver isso, né, tentando buscar informações para aplicar na minha área, eu ficava mais confusa, porque quanto mais informação tu tem, mais perdida tu fica. Eu, pelo menos, fico assim. E aí eu comecei a ver que eu parei, fiquei daí alguns dias ali sem olhar, mas continuei bem assim, bem mexida com isso, não tava legal, não tava me sentindo bem. E aí o que eu vi? Que é uma plataforma que eu vi que os dias que eu não tava, as pessoas paravam de interagir, as pessoas, né, sumiam. E eu comecei a pensar, peraí, não tá fazendo sentido com o meu estilo de vida, né? Não vou sumir totalmente dali, mas eu preciso achar outra coisa. Que esse ano dos 40, eu pretendia mudar muito a minha vida, principalmente financeiramente, profissionalmente. E ainda não aconteceu, tá, gente? Mas eu espero que com a ajuda de vocês nesse canal eu consiga mudar a minha vida, consiga fazer dar certo finalmente aqui no YouTube, consiga trazer conteúdos, informações de uma forma leve, do meu jeito de vida. Porque eu sempre brinco que eu não posso não saber o que eu quero, posso não saber o que eu quero, mas eu sei exatamente o que eu não quero. E eu não quero, não trabalhei minha vida inteira, tive só um período ali na adolescência que eu trabalhei CLT numa área ali da empresa da minha família, mas não é o que eu quero. Eu não nasci pra viver trancada em 4 paredes o dia inteiro e fazendo o que eu sei que não é minha missão, né? O que eu não tô, tipo assim, se for o que eu realmente gosto de fazer,
que é ajudar as pessoas, trazer conhecimento, né? Agora eu me encontrei na área da saúde, que eu nunca tinha me encontrado até então, fiz moda, fiz arquitetura, fiz muitas coisas na vida, né? Esse é um outro assunto para trazer. Mas agora eu me encontrei nessa área da saúde. E aí, o que eu queria dizer? Me perdi meu raciocínio. E aí, assim, se for nessa área, beleza, consigo trabalhar no local fechado, mas eu gosto de ter essa disponibilidade de quando eu não tô legal, eu me permitir, hoje eu não vou trabalhar, né? Hoje eu vou fazer alguma outra coisa, vou espairecer para no outro dia voltar melhor, voltar com todo o gás, né? Eu sou do signo de peixes, então eu acredito que talvez tenha muito a ver, né? É um signo muito livre, muito criativo, muito sempre nas nuvens, sempre com outras ideias, então não é uma coisa de ficar presa, né? E então, assim, eu vi essas. Faz mais ou menos acho que uns 2 meses que casualmente meu namorado começou a assistir um canal no YouTube de pescaria. E aí, ali, fazia muito tempo que eu não entrava no YouTube, não era um lugar que eu realmente frequentava, assim, que eu assistia coisas. Só realmente quando eu queria pesquisar uma coisa muito específica, eu entrava no YouTube. Então, assim, era um canal totalmente apagado pra mim, eu não lembrava dele, né? Porque não usava, então ele ficou esquecido, na verdade. E aí, o que assistindo, né, esse canal de pescaria, eu comecei a refletir, peraí, né, se essa pessoa provavelmente tá vivendo disso, né, porque já tava há muito tempo no YouTube, e a gente começou a pesquisar, e era uma pessoa aqui perto da nossa região, aqui da nossa cidade, e a gente começou a comentar com meu namorado começou a comentar com outras pessoas desse canal. E aí as pessoas foram, eu conheço, já vi o fulano, e começou a trazer informações de que sim, agora ele vive disso, né, já faz bastante tempo. Mas aí eu comecei, sabe quando dá aquela virada de chave? E eu pensei, por que eu não posso começar na minha área no YouTube também? E aí quando me deu o estalo, eu disse, é isso que eu vou fazer. E aí eu comecei a estudar a semana inteira, larguei tudo e comecei a estudar YouTube a semana inteira. Como é que funcionava essa plataforma, né? E aí eu fiz uma transição do Instagram, da minha parte profissional, né, pro YouTube. Tô 1 mês com o canal, né, de Gurias de Saúde, e ainda estou no formato do Instagram. Ainda estou num posicionamento mais profissional, mais de, né, para passar uma seriedade, né, de pessoa, né, de atendimento mesmo, de profissional da saúde, né. Mas esse canal aqui, eu pretendo trazer ele mais espontâneo, né, pretendo ter vários canais aqui no YouTube, é a minha ideia, né, se tudo der certo, e eu peço a ajuda de vocês para que dê muito certo. Trazer mais canais ou fazer esse canal com muitos assuntos, ainda tô assim com muitas ideias, mas esse canal veio assim para trazer essa consciência, na verdade, para as pessoas, de a gente começar com o que a gente tem, de mais autenticidade, de mais naturalidade, de sermos, que a gente foi perdendo a nossa essência, né? A gente foi se moldando às coisas que vão acontecendo, as coisas da moda, as coisas sendo influenciado por regras, por padrões, por N coisas, né? E a gente vai se perdendo, na verdade, se perdendo completamente, pelo menos é assim que eu me sinto, né? Que eu fui me sentindo perdida. E eu realmente quero atrair, né, uma comunidade aqui, que é o que meu coração tá mandando eu fazer, com essa essência, né? Cansada de seguir padrões, protocolos para se encaixar, seja em redes sociais, em grupos, em sociedade. Eu tô cansada de tentar ser uma coisa que às vezes eu não sou bem aquilo ali. Não é que eu finjo um papel, mas às vezes a gente acaba ficando um pouquinho rígida, né? Não sendo como a gente seria daqui a pouco, mais espontâneo, mais original, né? Com medo, porque a gente fica sempre com o pé atrás do que as pessoas vão pensar, né?
se eu passar um pouquinho, se eu me, né, ser mais eu, as pessoas vão, às vezes, estranhar, vão... Não sei, sabe? É um sentimento bem confuso. E aqui eu quero trazer justamente isso, eu mesma. E eu quero atrair pessoas que se identifiquem com o meu jeito de falar, com a minha visão de vida, com a minha visão de mundo, com a minha visão, com o meu pensamento, que se identifiquem com o que eu passo na vida, com os assuntos que eu for trazendo, né, de experiências de vida ao longo dos meus 40 anos, que a gente, até eu mesma penso assim, né, que eu não tenho muito para trazer, mas se eu for parar para anotar, eu tenho muita coisa, muito assunto legal para trazer, muita coisa que eu já aprendi nesses 40 anos, e ainda estou aprendendo, né, porque acredito muito que a gente sempre tá aqui para evoluir, que a gente não veio por acaso nessa vida, que a gente tá para evoluir todos os dias. Esse é o real significado, eu acho, de a gente tá aqui como evolução, né, tanto espiritual, né, como intelectual, como ser humano, né, e acredito muito nisso. E eu espero atrair pessoas que também pensem dessa forma, né, eu não quero ter que estar fazendo um personagem ou falando coisas para agradar todo mundo, né, eu quero trazer o que eu realmente penso e atrair pessoas que realmente vão se identificar com isso. E justamente esse canal é para isso. Eu espero contar com vocês para crescer o mais rápido possível e eu conseguir ter uma renda nesse canal, né? E conseguir me motivar para seguir o meu sonho, que é trazer o que eu realmente penso, trazer minhas experiências, né? E transições de carreira que eu fiz, estudos, como eu curei uma questão de saúde, por isso que eu ingressei na naturopatia. E esse eu já fiz um vídeo mais ou menos no meu canal de saúde. E é isso, então, assim, eu tô bastante cansada das redes sociais, de ter que se encaixar em padrões. E eu vim pro YouTube porque, pelo menos eu, quando entrava no YouTube, era muito para pesquisar, para saber sobre um assunto. Eu acho que é realmente isso que a gente entra aqui no YouTube, para pesquisar. E aqui no YouTube as pessoas olham vídeos mais longos porque tu quer realmente se aprofundar naquele assunto que tu tá buscando. Então, acho que não é uma coisa muito superficial, posso estar errada, mas acredito que é um lugar que as pessoas estão buscando por mais conhecimento e por autoconhecimento também, né? Então, acredito que eu esteja aqui na plataforma certa e conto com vocês para continuarem assistindo os meus próximos vídeos. E deixa eu confirmar aqui se eu não esqueci de nada, porque eu não queria deixar de passar nada aqui. Então, assim, vejam como um canal no YouTube me fez dar um start de mudanças de vida, né? E espero realmente mudar minha vida. Mudou na parte de me desafiar a algo novo, porque a plataforma do Instagram, ela é diferente da plataforma do YouTube, né? Então eu precisei estudar algumas coisinhas para saber como funcionava um pouco o YouTube. E é diferente, né? São mundos diferentes, então a gente sempre aprende alguma coisa com o novo, né? Sair da nossa zona de conforto é muito desafiador, porque tá ali no que a gente já conhece é mais fácil, né? E quando a gente dá um passo para algo que a gente não faz nem ideia de como que já é um passo que a gente cresce, né? A gente cresce, sempre aprende algo novo, né? Quando a gente busca conhecimento, a gente nunca perde, a gente sempre ganha alguma coisa. E isso eu aprendi no longo da minha vida, né? Tudo que, às vezes eu não usei, aquilo ali não me deu lucro, não me deu, né? Não me deu nada muito grandioso, mas também prejuízo não me trouxe. Muito pelo contrário, me trouxe muito conhecimento e aprendizado, seja por pequenas coisas, mas que acrescentam demais na nossa vida. Então, esse vídeo de hoje, ele não é, desculpem, mas ele não está perfeito. A luz agora está escurecendo e não está nada como normalmente a Rebeca faria. Mas é justamente isso, é para me desafiar e trazer algo com barulho, algo com uma iluminação não tão boa, mas é justamente, eu resolvi nesse vídeo, né, estando gripada, me desafiar a me expor totalmente, como se eu estivesse aqui nesse vídeo. Tá sendo bem
tá sendo bem, como é que eu vou dizer a palavra? Tá me aliviando, tirando um peso. Só que ao mesmo tempo, tá me deixando desconfortável, porque não é a minha zona de conforto aparecer dessa maneira, tá, gente? Então, por favor, me deem muito like nesse vídeo, porque eu preciso, eu tô merecendo aparecer assim aqui pra vocês. Mas deixa eu comentar uma frase que eu escutei essa semana aqui no canal do YouTube mesmo, que tem uma frase justamente sobre isso, esse assunto aqui. Tem dois tipos de pessoas, aquelas que entretêm e aquelas que observam. E isso me marcou. Eu vou continuar observando as outras pessoas fazerem, as outras pessoas começarem, as outras pessoas darem o primeiro passo, e eu vou continuar presa por medo do julgamento, por medo de não começar perfeito, com medo de qualquer coisa, por medo. Não, eu vou começar, e eu vou começar de uma forma diferente. Eu vou começar me desafiando, colocando a minha cara limpa, como muitas vezes eu tive medo de colocar. E talvez vocês também tenham. Então, não tenham medo. E se tiverem medo, vamos com medo mesmo, né? Vamos com medo mesmo. Porque muitas vezes as coisas nos prendem e depois que a gente deu o primeiro passo, a gente vê por que eu perdi tanto tempo tendo medo, né? O medo muitas vezes não vai sumir. A gente vai ter que ir com medo mesmo. Mas é justamente sobre isso, né? De fazer o que tem que ser feito, de fazer o que tá no nosso coração, o que tá no nosso pensamento, há muito tempo a gente quer, mas a gente não faz por medo, né? O medo é só como se fosse um grãozinho de areia no deserto e a gente transforma ele em algo enorme. E quando a gente for ver depois de um outro olhar de fora, quando tudo estiver resolvido, quando tudo estiver melhor, a gente vai ver que esse medo era muito pequeno, que a gente criava na nossa cabeça um medo muito grande. Então é isso. Eu trouxe esse vídeo mais como um desabafo, né, desse aspecto, assim, de se prender a padrões, de medo de julgamento, e que eu tô dando um primeiro passo dos 40 anos, e espero conseguir mudar a minha vida de alguma maneira, e espero que daqui alguns meses eu possa vir aqui com um novo vídeo e contar como é que foi esse processo e como é que tudo aconteceu. Espero muito poder voltar aqui e contar esse vídeo daqui a um tempo pra vocês. Então é isso. Esse vídeo era sobre isso. E até o próximo vídeo desse canal. Curte e se inscreve no canal, por favor. Grande beijo.